Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer um review da Bíblia Shed, edição Almeida, revista e atualizada, da Edições Vida Nova, tá? Em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui é SBB, tá? Essa minha aqui é uma versão capa de couro simulado em 2 tons, preto e marrom. Aqui a gente tem baixo relevo, tá? Não é pintado nem nada. Bíblia muito bonita, a capa dela sensacional. Tem um fitilho, o corte dourado, tá? Então vamos mostrar ela mais a fundo para vocês aqui, ó. Aqui a gente abrindo, a gente tem a folha de guarda, papel cartão marrom, uma folha bem grossa. Aqui a gente tem uma página em branco, folha de rosto, Bíblia Shed, Antigo e Novo Testamento. Aqui a gente tem ficha catalográfica, o índice geral da Bíblia, tá? Informações específicas, apresentação, uma palavra do editor, é o índice dela. Aqui a gente tem as informações específicas. É sempre interessante dar uma lida nessa parte para saber certinho como manusear, o que você pode extrair de recurso da Bíblia, tá? A gente tem uma apresentação da edição revista atualizada, tá? Essa é a segunda edição. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A palavra do editor, do Russell Shedd, falecido Russell Shedd. Aqui a gente já começa a Bíblia em si, Antigo Testamento. A gente tem uma análise do livro, tá? Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então a gente tem uma análise, o autor, o esboço do livro de Gênesis. E aqui praticamente já começa a Bíblia em si. A Bíblia em 2 colunas. As notas de rodapé também em 2 colunas. Coluna central aqui a gente tem as referências cruzadas, tá? Então vamos dar uma olhada na linguagem dela para a gente ver como que é essa ara. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui a gente tem a Bíblia, ela é sempre assim em 2 cores, tá? Ela tem tons de cinza e preto. A letra média do texto bíblico, tá? Das notas de rodapé aqui, das notas de estudo, uma letra um pouquinho menor, mas a impressão bem boa, tá? Então você consegue enxergar legal o que está escrito sem muita dificuldade. Agora eu vou levar vocês direto para o Salmo 23 para a gente mostrar mais a fundo o que vem realmente a ser a Bíblia Shed. Ela é uma Bíblia considerada a queridinha dos pregadores. Eu vou demonstrar agora o porquê disso, tá? Então vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então vamos lá. Vamos para as notas de rodapé, para as notas de estudo da Bíblia Shed. 23, 1 a 6, descreve
o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. O salmo tem sido tratado como 3 comparações: o pastor e as ovelhas, no versículo 1 e 2, o guia e o viajante, no versículo 3 e 4, hospedeiro e hóspede, no 5 e no 6. Isto ressaltará as 3 grandes verdades da provisão, da direção e da comunhão divinas. Então, para quem prega, para quem realmente é pregador, você já tem 3 tópicos para pregação aqui dentro, logo no comecinho do Salmo 23. Ele já te dá aqui, com relação à provisão, direção e comunhão divinas. Na sequência, 23:1, o Senhor é meu pastor. Assim como Davi vigiava suas ovelhas, o grande pastor, Deus, o estava vigiando. O pastor rege, guia, alimenta e protege suas ovelhas. E elas obedecem ao pastor, seguindo-o, amando-o e nele confiando. Então, nós como ovelhas, a gente tem nossas obrigações. E tá aqui, A gente não pode simplesmente querer de Deus. A gente também tem que seguir, a gente tem que amar e confiar a Deus. E aqui, Ele nos rege, Ele nos guia, Ele nos alimenta e nos protege. Na sequência, 23:2, pastos verdejantes, águas de descanso, Cristo é o pão da vida. Aí tem os versículos aqui que vai ligar ao Salmo 23, que seria em João 6,48, e água viva, João 4:10-14, para os que seguem como pastor, para os que o seguem como pastor. 23:3, refrigera-me, o pastor como salvador sara as ovelhas. 23:3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 23:4, bordão e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado, para guiar e defender o rebanho. Aí conforme Atos 20, 28-31. 23:5, unges. O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos e dos pedregulhos. O hospedeiro oriental põe óleo perfumado na cabeça dos hóspedes. Assim o Senhor Jesus alivia e consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. 23:6, vou ler aqui antes. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. 23:6, habitarei. A comunhão com Deus na terra e depois ainda mais nos céus é o quinhão dos que pertencem à família de Deus. Referência aqui em Efésios 2:19. O salmo inteiro é sobremodo íntimo. É sobremodo íntimo. 17 vezes o autor refere-se a si mesmo e 13 vezes refere-se a Deus. É o salmo da comunhão com Deus. Aí tem uma parte de nótulas homiléticas aqui, que é algo que só a Bíblia Shed tem. Nada falta àquele que recebe bênçãos de Cristo, nem descanso. No verso 2, nem refrigério. Verso 3a, nem diretrizes. No verso 3b, nem companhia. No verso 4, nem consolação. Verso 4 também, nem sustento. Verso 5a, nem gozo. Verso 5b, nada. Enfim. Se você for analisar, a gente tem dentro do Salmo 23 um esboço completo para uma pregação aqui, com relação ao Senhor, seu nosso pastor. Então, ela realmente é uma Bíblia diferenciada e só por pelo Salmo 23 aqui a gente compreende como que a Bíblia Shed ela pode fazer uma diferença bem grande na mão de alguém que realmente prega a palavra.
E chegando aqui ao final de Apocalipse, a gente tem aqui as ajudas para o leitor. Vamos ver o que a gente tem, fora os estudos que a gente tem internos nela aqui, tá? A gente tem a cronologia bíblica, cronologia ainda. A gente tem as tabelas de pesos, dinheiro e medidas, padrão de Bíblia de estudo, né? A gente tem uma concordância. Vamos ver o tamanho dessa concordância. 1913. Praticamente 1800. 120, 130 páginas mais ou menos. No finalzinho dela aqui ainda a gente tem um espaço para anotações. A gente tem aqui também o índice de mapas. Aqui em papel pochê, os mapas também da Bíblia Shed. Termina aqui com uma folha de guarda marrom. E é isso. Chegamos ao fim de mais um review. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite.